Olá pessoal, professor Thiago Pereira aqui novamente, aulas de Física 1 para sua prova do Enem. Continuamos aí então com o nosso assunto chamado gravitação, mas agora tiramos o nosso olho e o nosso foco das leis de Kepler e olhamos para a parte de Newton da gravitação. Essa parte gravitação de Newton que é às vezes dita de forma errônea, lei de Newton da gravitação. Não é uma lei, só que se cair na tua prova você, opa, tudo bem, você entende e passa aí. Então, vamos falar então dessa parte da gravitação de Newton. O que Isaac Newton conseguiu lá pensar por volta de 1664, por aí? Em 1642, 643 ele nasceu, com 21 ou 22 anos ele estava lá numa chácara que a avó dele tinha, porque em Cambridge tinha aquela peste negra, a peste bubônica dos ratos lá. Então ele estava lá sentado, ele começou a observar como a natureza se comportava. Qual foi a ideia principal do Isaac Newton? A ideia é pensar assim, bom, e aí vem aquela lenda da maçã, que fala, uma maçã cai. Acredito eu que Isaac Newton, dada a inteligência e tudo o que ele fez, não precisava de uma maçã caindo na cabeça dele para chegar em questionamentos desse tipo. Mas imagine que a maçã tenha caído na cabeça dele. Tá? Tem um artigo que prova que isso é uma lenda, mas imagine, caiu. Caiu a maçã na cabeça dele. E aí Isaac Newton olhava para a lua e pensava, será que tem alguma semelhança entre aquela lua que está ali, pendurada, e a maçã caindo? E ele pensou, qual seria um ponto de encontro entre essas duas coisas? O principal questionamento foi, por que será que essa lua não cai? Nessas ideias, Newton chegou a esse seguinte pensamento. Deixa eu voltar aqui. Nessas ideias, Newton chegou a esse seguinte pensamento aqui. Ora, se a maçã está aqui e ela está caindo, se a lua está aqui, por que a lua não cai? E a ideia é, a lua não cai porque a lua, por inércia, ela vai para frente. E pela força de atração que a Terra tem por ela, ela cai. Então, ao mesmo tempo que ela vai para frente, a Terra puxa ela e ela cai. Então, ela continua indo para frente. Então, ela iria para frente se não tivesse a força de atração gravitacional. E ela cairia se ela não tivesse velocidade. Como ela tem velocidade, mas ela é puxada, ela vai para frente, mas ela é puxada pela Terra. E ela fica nesse movimento de rotação. Ok? Vou te explicar o inverso, porque talvez o inverso seja mais fácil de entender. Imagine então que eu vou lançar algo da Terra. Pego aqui um explosivo e preparo. Vou fazer isso maior. E preparo para lançar algo da Terra. Tem aqui um canhão. Aí eu lanço. Só que eu lancei devagar. Ele vai... Vai fazer uma parábola, né? Caiu. Ou eu lanço muito rápido. Escapou. Ele escapou. Lancei rápido e saiu da órbita da Terra. Se eu lançar com a velocidade correta, ele vai ir para frente, cair e ele vai ficar orbitando a Terra. Então a Lua, ela possui uma velocidade correta de orbitar a Terra. E a Terra atrai ela, puxa ela, ela vai para frente, a Terra puxa, ela vai para frente, então ela fica nesse movimento em torno da Terra de vai para frente, é puxada, vai para frente, é puxada. E aí ela circula. O que essas duas situações têm em comum? A maçã caindo e a Lua têm em comum. Em ambas as situações, há uma força de atração entre massa e massa. A Terra e a Lua se atraem mutuamente porque possuem massa, e a Terra e a maçã se atraem mutuamente porque possuem massa. O que Newton conseguiu chegar foi que massa atrai massa. Ele não explicou o porquê disso. Ele não questionou. Ele questionou, mas não explicou o porquê que massa atrai massa. Tá? Albert Einstein, ele conseguiu chegar a conclusões mais refinadas disso. Mas o Newton descobriu uma coisa fantástica, que massa atrai massa. Dois planetas com massas diferentes ou iguais, que seja, se atrai massa, atrai massa. E aí ele descobriu que então que massa atrai massa numa razão inversa de suas distâncias elevadas ao quadrado. Por quê?
Quanto mais afastados os dois planetas estão, quanto mais afastados dois planetas ou uma estrela e um planeta estão, menor é a força entre eles. É por isso que o nosso planeta não sente atração, por exemplo, de outras estrelas. Você olha, por exemplo, para o seu céu, tem várias estrelas, tem a Sirius brilhando, né? Por mais que ela seja brilhante, por mais que ela seja maior que o Sol, tem estrelas muito maiores que o Sol. Rigel é gigantesca, bem maior que o Sol. Mas a Terra não é atraída por Sirius, não é atraída por Rigel. Por quê? Por essas estrelas? Porque estamos muito longe delas. Então, massa atrai massa, ok. Mas a distância também influencia. Então, se estivermos numa distância certa e numa relação correta de massas, ocorre a atração. Beleza? Então, essa força de atração é G m1m2 por d ao quadrado. Atenção! Se você volta lá na terceira lei de Newton, existe uma relação bem importante. Esse F1 e esse F2, eles são iguais em módulo. Em módulo, F1 é igual em módulo de F2. Se F1, por exemplo, for 3 newtons, esse aqui vai ser 3 newtons. É muito fácil fazer uma pegadinha. Eu pego um corpo grandão, pego um corpo pequenininho. Se a força no grandão é uma forçona, então a força no pequenininho é uma forçona também. Você não pode pensar que é uma forcinha. Tá bom? Então não vai cair nessa pegadinha. As forças são iguais em módulo. Se uma é 3, a outra é 3. E massa atrai massa. Agora tem uma pergunta que tem alguns alunos que fazem. Professor, se massa atrai massa, por que quando eu chego do lado de um caminhão, o caminhão não me atrai? Por que um prédio? Por que eu não sou atraído por um prédio? É uma pergunta coerente, não é? E a resposta é porque essa força é muito pequena. Se você quiser, fique à vontade, eu até peço para que você faça isso. Calcule a força de atração entre você e um caminhão. Vai ver que ela dá muito pequena. A força que o ar, a força de arrasto do ar, que o ar te atrapalha, por exemplo, é muito maior que essa força. Então ela é simplesmente desprezível. Calcule. Pega a tua massa, pega a massa do caminhão e calcule qual é essa força. Para calcular isso, você vai ter que usar esse G aqui. E esse G, ele vale 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton, metros quadrados, por quilograma quadrado. Ó, Newton, metro quadrado, por quilograma vezes quilograma, que é quilograma quadrado. Essa é a unidade do G. Nós podemos usar isso aqui também, às vezes, 6,7 vezes 10 a menos 11 também, tá? Ok? Então vamos lá. Esse G, senhores, só para... Talvez não tenha ficado tão claro, apesar de estar escrito, ele é uma constante, ele é um número. Não se preocupe nem tanto com essa unidade dele aqui, tá? Vai ter uma aula lá do André sobre análises dimensionais, mas se preocupe agora com o valor dele. Ele é uma constante, ele é um valor. Olha só o exercício 14. Considere a massa do Sol 2 vezes 10 a 30 kg. Gente, para pensar, 2 vezes 10 a 30. 30 zeros. 2 vezes 10 a 30 kg. A massa da Terra 6 vezes 10 a 24, que já é uma massa gigantesca. É tão gigante que aquelas ideias absurdas de pessoas, se todo mundo da Terra fosse para um canto da Terra e começasse a pular. Gente, se todo mundo da Terra tivesse 100 kg, fosse o mesmo canto da Terra e começasse a pular, você não ia mudar nada. A massa da Terra é muito maior que todos da Terra juntos, ok? A distância Terra-Sol centro a centro, 1 vezes 10 a 11 metros. Na verdade, ele é 1,5 vezes 10 a 11, mas o exercício mandou usar 1, segue o baile. E a constante de gravitação, 6,7 vezes 10 a menos 11. Ele quer saber o valor dessa força. Vamos lá. Bora trabalhar. F é GMM ou GM1M2, fique à vontade. Tanto faz, eu vou usar MM aqui. Por D ao quadrado. Esse M maior eu vou usar como massa do Sol. E o outro, massa da Terra. Então vai ser G, que é 6,7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa do Sol.
2 vezes 10 a 30. Pela massa da Terra, que é 6 vezes 10 a 24. Pela distância, que é 1 vezes 10 a 11, elevado ao quadrado. 6,7 vezes 2 vezes 6 dá 80,4. Aqui, na verdade, você já matou o exercício. Olha lá para cima e vê qual que dá para marcar. Matou. Agora você vai manter a base, que é 10, e vai somar os expoentes que estão aqui, ó. Vai somar 30 com 24, 54. Menos 11, 43. Sobre 1 ao quadrado, 1. 10 a 11 ao quadrado, 10 a 22. Então temos, venha para cá, 80,4 vezes 10. 43 subtrai com 22, porque eles estão dividindo. 43 menos 22, 21. Uma casinha para a esquerda, aumenta o expoente. 8,04 vezes 10 elevado a 22 newtons. Olha só que bacana. 8 vezes 10 elevado a 22 newtons. É uma força gigantesca. É uma força muito, muito, muito intensa, ok? Agora olha só, aceleração gravitacional. Acontece que, vamos pensar o seguinte, qual é a força que a Terra é atraída? Perdão, qual força que a Terra é atraída também, dá na mesma, mas o que eu quero falar não é isso. Qual é a força que um corpo tem para o centro da Terra? Tem gente que deve estar pensando que essa força é essa aqui, mg, o peso. O professor falou isso? Tem gente que deve estar pensando, opa, o professor acabou de falar que é essa força aqui. Acontece que essa força, ela é igual ao peso. O peso é a força que a Terra atrai os corpos para o seu centro de massa. Ela é o peso. Então essa força aqui, ela pode se chamar de P ou de F. Se eu igualar essas fórmulas, já que P é igual a F, eu tenho que o peso, que é mg, é igual a F, que é gmm, por d ao quadrado. Quando eu corto as massas, eu chego numa relação muito importante, que a aceleração gravitacional pode ser calculada e ela é diferente para cada planeta. Ó, na superfície da Terra, quando eu estou na superfície, esse R, o raio da Terra, é a própria distância d do centro da Terra até o corpo. Eu estou na superfície da Terra, R igual a d. Agora vejam, se eu estou na superfície da Lua, eu tenho uma outra massa da Lua e tenho um outro R, que esse R vai virar d. Então a Lua tem uma gravidade diferente da gravidade na Terra. A gravidade que a gente conhece é na superfície da Terra. Eu sei que G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, e nós usaremos 10. Mas fora da superfície da Terra, o G tem outros valores. Na Lua, o G vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Em Marte, aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado. Então essa gravidade não é uma constante, ele muda. Agora, se eu estou, por exemplo, fora do planeta, num ponto aqui está R, e aqui tem uma altura que eu estou em relação à superfície, a altura, vou chamar de H. Agora olha só, aqui tem uma distância grandona D, que vai ser R mais H. Não sei se talvez tenha ficado fora aí da tua telinha. Eu vou colocar aqui, ó, D igual a R mais H. Tá bom? Então toma cuidado na superfície, R igual a D. E essa é a aceleração gravitacional. E essa fórmula prova que quanto mais saímos da Terra, menor é a gravidade. Ah, professor, mas quando sai da Terra a gravidade não é zero? Pessoal, atenção. Quando sai da Terra a gravidade não é zero. Lembra elevadores, a aula de elevadores que eu te falei que simulações de gravidade zero é quando você pega um
um ônibus espacial, um foguete sobe, daí solta o foguete. Quando você solta ele, você simula a gravidade zero. Não é sair da Terra um pouco se gravidade zero. Ele vai sentir gravidade da Terra ainda. Quer simular a gravidade zero? Solta o corpo. Faz cair em queda livre que lá dentro você vai estar gravidade zero. Que é uma situação, deve ser muito legal. Eu queria muito experimentar uma situação de gravidade zero. Apesar do medo, né, de estar dentro de algo que está caindo. Mas eu queria experimentar a gravidade zero. Se algum de vocês aí, já que serão aprovados no Enem, for muito rico, lembra do professor Thiago. Falou, professor, tá aqui, ó. Gravidade zero, pode ir lá. Vou ficar bem feliz. Beleza? Por isso que é bom dar aula para alunos que estão fazendo a prova do Enem. Porque eles vão ser muito ricos, vão ser muito famosos, então estamos felizes com isso. Olha esse 15, ele é um exercício de comparação. Então ele fala assim. No sistema solar, Netuno é o planeta mais distante do Sol. Não era Plutão? Plutão deixou de ser planeta. Olha o exercício 2011. Plutão já não era, já ganhou status de planeta anão, porque ele não conseguiu limpar a gravidade em volta dele. Planetas têm que limpar o espaço em volta dele através da gravidade. Planetas têm que ter uma massa suficiente para em volta dele ser uma região limpa. Plutão é todo cheio de asteroides e meteoros ali em volta dele. Ele não tem força gravitacional suficiente para puxar, dado que ele não tem tanta massa. Então, Netuno é o mais distante do Sol. E apesar de ele ter um raio 4 vezes maior e uma massa 18 vezes maior que a Terra, não é visível a olho nu. Considerando então que a Terra e Netuno são esféricos e sabendo que a gravidade na superfície da Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber a gravidade criada por Netuno. Na Terra. Na superfície da Terra. Se eu estou na superfície da Terra, vamos fazer do outro lado lá, daí eu não vou precisar mudar de página. Aqui, ó. Na superfície da Terra. É onde você vive. G é GM por D2. Na superfície da Terra, G na superfície da Terra é G, massa da Terra pela distância. Estamos na superfície. D é igual a R. R da Terra ao quadrado. Só que na superfície da Terra, o G vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou 10 metros por segundo ao quadrado, que é o que ele pediu para a gente usar. Então, o Netuno, ele é mais distante do Sol, tem um raio 4 vezes maior e uma massa 18 vezes maior que a da Terra. Você não consegue ver ele. Ele quer saber a aceleração da gravidade criada por Netuno na superfície. Você já deu um pause, né? Eu fico falando isso sempre, porque tem aluno que esquece. Dá um pause no exercício, tá? Lembra que eu falei pra vocês. Manda ver daí. Pausa ele aí, tenta fazer. Tô falando isso porque é o melhor pra você. Na superfície do nosso gigante azul, o maior planeta é Júpiter, mas Netuno é grandão. G vai ser G, massa de Netuno, dividido pelo raio de Netuno ao quadrado. Porém, ele tem um raio 4 vezes maior e uma massa 18 vezes maior que a da Terra. Então, ó, o raio de Netuno é 4 vezes o raio da Terra. A massa de Netuno é 18 vezes maior que a massa da Terra. Tá. Então vai ficar assim. G de Netuno é igual a G vezes a massa de Netuno. 18 vezes a massa da Terra. Raio de Netuno. 4 vezes o raio da Terra. Só que, ó, ao quadrado. Tudo ao quadrado. Vai ficar 18, vou passar esse 18 para lá, ó. 18 vezes G vezes a massa da Terra sobre 4 ao quadrado, 16 vezes o raio da Terra ao quadrado. E aqui tem uma astúcia que eu queria que você tivesse. Olha para esse aqui. Gravidade, massa da Terra, raio da Terra ao quadrado. Olha para esse aqui. Gravidade, massa da Terra ao quadrado. Isso aqui vale 10. Então, tudo isso aqui que está em azul vai valer
10. Fica 18 sobre 16 vezes 10. Fica 180 sobre 16. Então a gravidade de Netuno fica 180 sobre 16, que dá 11,125. 11,25. Tá? Então, como ele dá 11,25 metros por segundo ao quadrado, a gente olha lá, 11. Dá para marcar 11 tranquilamente, né, gente? Velocidade de órbita. Pessoal, a velocidade de órbita ela pode ser obtida assim. O planeta está orbitando. Tá aqui, por exemplo, o Sol, o planeta está orbitando. Pode ser a Lua em torno da Terra. Se a força é GMM pelo raio de órbita ao quadrado, que D é igual a R aqui, nesse caso D é igual ao raio de órbita, não o raio do planeta, toma cuidado. É diferente. Então, R ao quadrado, porque é CD ao quadrado, ele é R ao quadrado. Lembra que a força é GMM por D ao quadrado? Agora é R ao quadrado. Show de bola. Mas essa força aponta para o centro. Então ela é uma força o quê? Centrípeta. Quem falou centrípeta matou a pau. Então essa força que é GMM por D ao quadrado, ela é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é V quadrado por R. Opa, D não, R aqui. Quando eu cortar R com R e M com M, basta tirar a raiz daquele lado que eu chego nessa expressão. A velocidade de órbita é a raiz de GM sobre R. O que eu quero que você entenda? O corpo vai sair da Terra, sai devagar, volta. Sai muito rápido, escapa. Sai numa velocidade correta, orbita. Essa velocidade de órbita, não interessa se eu estou com um satélite gigantesco aqui, ou com um satélitezinho pequenininho aqui. A massa que interessa é a massa Mzão, porque esses caras aqui têm massa Mzinho. O Mzinho foi cortado. Então a massa que interessa para orbitar é a massa do... A massa que interessa para orbitar é a massa do corpo que está lá estático, não a massa de quem orbita. Então a massa de quem orbita não importa para essa velocidade de órbita. Se tiver um corpo com massa gigantesca, se tiver um corpo com massa pequenininha, vai orbitar tudo com a mesma velocidade. Beleza? Então olha lá. A notícia: satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, relata que o satélite CBERS-3, desenvolvido em parceria entre o Brasil e a China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 km, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita em torno da Terra. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita circular a altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade com direção tangente à órbita deveria ser de aproximadamente... Tá. A altitude de 720 km significa... Agora vamos trabalhar com isso aqui, ó. Altitude de 720 km. O raio da Terra, 6 vezes 10 ao cubo. 6.000, né? Então, eu tenho a distância total daqui até aqui, que é o raio de órbita. Toma cuidado que esse não é o raio, o R do planeta. Esse é o raio de órbita. Esse é o raio do planeta, ó, R. Toma cuidado. O raio de órbita, ele é 6.720 km. Ou, para quem quiser, 6.720 quilo, o prefixo quilo vale 1.000, 10 ao cubo metros. 6,720 vezes 10, 3 casinhas para a esquerda, 10 à sexta. Tá, então temos a distância. Tem a massa? Tem a massa. Tem o G? Tem o G. Bora pôr na formulinha. Triste, né? O satélite brasileiro caiu. GM por R. Então tá lá, ó. V vai ser a raiz de G. 6,7 vezes 10 a menos 11. Massa.
Qual que é a massa dele? Da Terra? 6 vezes 10 elevado a 24. Por R, que é 6,72 vezes 10 elevado a sexta. Como? Olha aqui. Como nós vamos ter valores muito distantes um do outro, a gente pode arredondar. A gente pode, inclusive, cortar 6,7 com 6,72. Então, vai ser raiz de 6 vezes 10 elevado a 24. Nós vamos fazer já direto essa conta. 24 com menos 11, 13. Sobre 10 a sexta. Vai ser, então, raiz de 13 menos 6. Opa, exagerei aqui. 13 menos 6 dá 7. Então, vai ser 6 vezes 10 elevado a 7. Tá? Agora a gente precisa pensar em como tirar a raiz desse número. 6 vezes 10 elevado a 7. Primeira coisa que para tirar a raiz eu vou colocar aqui, ó, raiz de... Vou andar uma casinha para direita. Vai ficar 60. Aqui tinha uma vírgula, andei uma casinha para direita. Vai diminuir 1 ali no expoente. 10 a 7 vai para 10 a sexta. Aí vai ficar raiz de 60. Poxa, como é que eu vou tirar a raiz de 60, professor? E a raiz... Já falo como é que tira a raiz de 60. A raiz do expoente aqui vai ficar 10 ao cubo. Raiz de 60, você tem que pensar assim, bom, raiz de 60 está entre a raiz. Ela está entre a raiz de 64 e a raiz de 49. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, você pode ter certeza que é 7, alguma coisa. Ela está aqui, ó. Aqui é 7, aqui é 8. Então, ela é 7, alguma coisa e ela vai dar realmente os 7,7. Só que ele tem um 10 ao cubo aqui. Né? Metros por segundo. Mas acontece que o prefixo 10 ao cubo... Eu vou falar de prefixo daqui a pouquinho para vocês. Daqui 3 aulas eu prometo falar sobre prefixo, tá ok? Fica 7,7 km por segundo. Tá lá, ó. Então temos aí uma velocidade de 7,7 km por segundo. Beleza, pessoal? Vamos que vamos, não desiste não, não perde a força não. Aqui tem notação científica, né? Aí já começa aquele, notação científica. Cara, vai estudando notação científica, ela parece difícil. A hora que você vê a primeira vez, você... Mas são propriedades sempre a mesma coisa. Propriedades que a gente chama de repetitivas. Manda ver. Vamos embora. Senhores, obrigado pela atenção de vocês. E até a nossa próxima aula. Segue firme. Valeu!